Bom dia, shalom para quem está entrando. Shalom, shalom. Bom dia, shalom, a paz. Bom dia, paz do Senhor. Para quem chegou agora, bom dia Sheila, bom dia Paulo, shalom. Deus abençoe a vida de vocês nesse dia, amém? Que Deus possa falar conosco hoje. Nesse dia aqui, onde está sendo comemorado a festa da carne. Mas nós comemoramos a Jesus Cristo. Amém? Nós comemoramos aquele que é vivo, aquele que pode nos ajudar. Amém? Shalom, Felipe. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe vocês que estão entrando. Bom dia. Já vamos começar, amém? Eu estou só terminando aqui de mandar para as pessoas, para os grupos. Amém. Quem está entrando agora, Deus abençoe vocês. Bom dia, Oliver. Deus abençoe vocês. Hoje nosso tema é poderoso. Poderoso. Fala sobre honestidade. Amém? Honestidade de viver na verdade diante de Deus. Amém? Esse tema é poderoso porque é o que falta muito hoje. As pessoas viverem em honestidade, né? Honestidade é um princípio e esse princípio muitas vezes não está sendo cumprido por homens e mulheres de Deus. Não é verdade? Bom dia, amém. Bom dia, Sheila. A paz do Senhor, que Deus possa falar com vocês hoje, amém? Então vamos consagrar essa live ao Senhor, para que o Senhor possa falar através de mim, né? Essa não é uma live sobre Heloísa, essa é uma live sobre os princípios do Senhor, sobre o que o Senhor quer fazer na igreja e entre as pessoas, amém? Bom dia, Leila. Se vocês puderem, compartilhem essa live, possa chegar em mais pessoas, para que mais pessoas possam aprender, amém? Assim como eu estou aprendendo, né? Toda vez que eu falo para vocês, eu também estou aprendendo e falando para mim mesma, amém? Então vamos consagrar ao Senhor Jesus essa live. Quem puder, feche os olhos e vamos chamar a presença do Espírito Santo, amém? Querido Espírito Santo, eu chamo a tua doce presença. Eu quero consagrar esse dia, essa live, esse momento a Ti. Que não seja mais uma live, que seja a live, Senhor, para falar dos Teus princípios, da Tua vontade e da Tua palavra. Espírito Santo, eu chamo a Tua presença, que não seja eu a falar, mas que seja o Senhor a me instruir no que eu fale. Espírito Santo, eu me diminuo agora para que o Senhor cresça. Eu tiro toda a soberba do meu coração, Espírito Santo. Tira toda inveja, todo orgulho, toda ganância, todo ego do meu coração. E coloca amor, coloca sabedoria, palavra de conhecimento, palavra, Pai, de sabedoria que vem do alto. Que esse dia seja consagrado a Ti, Pai.
Ainda que o mundo esteja buscando pelas coisas do mundo, pela carne, Pai. Hoje é um dia dedicado a Ti. Hoje é um dia declarado que só o Senhor Jesus Cristo é digno e rei de toda a verdade, de todo amor, de toda honra e toda glória. Em nome de Jesus, eu consagro cada palavra que sai da minha boca. E que cada pessoa que vai assistir agora e depois também da live, Pai, que elas possam aprender, assim como o Senhor tem me ensinado. É assim que eu declaro, eu oro e te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Amém. Amém, 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 amém. Bem-vindo quem está chegando agora. A nossa live é sobre honestidade, viver na verdade diante de Deus. Deixa eu só diminuir aqui um pouquinho a câmera. Não tem como não, mas amém. Então hoje nós vivemos em uma geração onde a mentira é normalizada. Não é verdade? Hoje a gente vive como se a mentira fosse algo mais normal do mundo. Onde dar um jeitinho é visto como inteligência, onde enganar virou estratégia, onde ser honesto parece ser bobo. Então hoje, quem se parece ser uma pessoa, bom dia, né, e a paz do Senhor. Então hoje, quem parece ser a pessoa que é ali que comanda são os mentirosos. E hoje as pessoas que são honestas são os bobos da corte. Eu já estive em lugares onde muitas vezes, bom dia minha linda, Deus abençoe, viu, saudade. Então já estive em lugares, para quem está entrando agora, a nossa live é sobre honestidade, amém? O nosso estudo bíblico. Então hoje, quem é honesto, ele normalmente é dado como bobo, como bobinho da turma, como bobinho do meio que você está. Mas o reino de Deus, honestidade não é opção, é identidade. Quem diz que tem a identidade em Cristo, ele tem que ser honesto. Ele tem que cumprir esse princípio. A honestidade não começa na boca, começa no coração. Você pode enganar pessoas, sistemas, empresas, trabalho, o meio que você vive. Mas não existe como enganar a Deus. Amém? Em Provérbios, vamos para a Bíblia. Em Provérbios 16, 2... Deixa eu abrir aqui, Provérbios. Diz assim: todos os caminhos do homem são limpos na sua opinião, mas o Senhor pesa o espírito. Os espíritos, está no plural. A consciência é um guia cego, a menos que esteja iluminada pela palavra de Deus. Então, se você não vive na palavra de Deus, não tem como você ser uma pessoa honesta. E existe sim pessoas honestas ímpias. Mas é a palavra que revela o mundo que você vive, o reino que você serve e ilumina os seus caminhos. Amém? Deus não analisa só o que fazemos. Ele analisa por que fazemos. Então o Senhor, Ele não analisa só o que a gente está fazendo no nosso dia a dia, na nossa casa, na nossa família, mas Ele analisa por que fazemos aquilo. Qual é o ponto final por que fazemos? A mentira pode até abrir portas na terra, mas ela fecha portas no céu. Aleluia, isso é forte. A mentira muitas vezes, ela abre portas como portas de emprego, portas de oportunidade, portas de cargo. E eu já passei por uma situação em que muitas vezes eu era convidada para um certo tipo de trabalho e eu tinha que mentir para ter aquele certo tipo de trabalho. Porque se eu não mentisse, eu não conseguia. E como eu vivia no mundo, eu mentia. E eu conseguia aquele trabalho, eu conseguia aquela oportunidade, eu conseguia aquele cargo. Minha linda Simone, bom dia. Amém? E por mentir, eu conseguia um cargo. Mas depois que eu vim para Cristo, o Senhor me mostrou que, mesmo que eu tivesse que perder certos tipos de oportunidades e de trabalho, eu tinha que ser verdadeira. Se você não é verdadeiro, você pode até conseguir situações e portas no mundo. Mas para Deus, você está fechando as portas no céu.
Amém? A honestidade pode te custar coisas aqui, mas te garante paz diante de Deus. Então, ser honesto muitas vezes é dizer não para oportunidades que você nunca conseguiria. Quem vive de aparência morre no vazio. Isso é muita verdade, porque hoje muitas pessoas, elas conseguem situações, conseguem estar em cargos, até na igreja mesmo. Mas elas só conseguem se elas mentir. Amém? Honestidade é você ser honesto no dinheiro, nos relacionamentos, no trabalho, na igreja, na vida escondida e na vida pública. Na vida pública, é mais fácil você tentar ter aquela honestidade, mas no escondido, normalmente, as pessoas caem. Por quê? Porque a gente quer mostrar honestidade muito na frente das pessoas. Mas no escondido, Deus é quem está vendo. Então, Deus vê todas as suas ações. E por que você, muitas vezes, você erra nesse sentido de eu vou contar uma mentirinha para se sair bem no meio, eu vou contar uma mentirinha para parecer uma pessoa inteligente. Eu já fui muito assim. Eu contava muitas mentiras para parecer uma pessoa sábia, mas Deus via tudo que eu estava fazendo. Então nós podemos esconder tudo das pessoas na aparência humana, mas de Deus nós não escondemos nada. E os boletos vêm. Os boletos uma hora vêm. Muitas situações das pessoas que passam, inclusive da minha vida, a gente passa por situações e a gente fica assim, se perguntando, mas Deus, eu te sirvo. Mas Deus, eu tô seguindo a tua palavra, eu tô em comunhão, tô seguindo o que está na palavra. Mas você esquece de que você teve uma vida para trás em que você foi errado. E esses boletos vêm e a gente tem que pagar todos os boletos. Shalom para quem está entrando agora. Deus abençoe vocês. Então, nós temos que pagar esses boletos. E os boletos uma hora vêm. Então, muitos dos problemas que nós passamos, dos desertos ou até provas... Bom dia, Fagner. Muitos dos problemas que nós passamos e a gente diz assim, não, mas eu estou fazendo tudo correto. Eu estou tendo uma vida com Deus. Eu estou cumprindo princípios. Eu estou sendo uma pessoa que cumpre princípios e vive na verdade. Mas você esqueceu a vida que você teve para trás. Os boletos que você tem para pagar da vida errada. Shalom, Deus abençoe, evangelista Marcelo. Mas nós esquecemos dos boletos que nós abrimos na vida passada, nos anos passados. Então, a gente muitas vezes fica assim, Senhor, mas por que eu estou passando por tanto problema? Por que eu estou pagando por tanta coisa? Por que tantas portas estão sendo fechadas? Você esqueceu que você tem boletos para pagar da vida errada que você teve. Então a gente muitas vezes tem que pedir direcionamento de Deus, por que a gente está passando por aquele problema, por que a gente está passando por aquele deserto, por que aquela prova, por que tantas portas fechadas. Talvez nem seja Deus te provando, mas seja você pagando os boletos da vida errada que você teve no passado. E eu tive que pagar, e ainda hoje pago o boleto da vida errada que eu tive. Porque agora eu tenho uma vida com Cristo, mas eu tenho muitos boletos para pagar. E eu tenho que pagar esses boletos, porque não tem como Deus te dar uma vida plena sem antes você resolver toda a sujeirada que você fez no passado. Amém? Então, por isso que hoje você tem que ter uma vida honesta diante de Deus e diante dos homens. Honestidade, viver na verdade. Viver na verdade, nem todo mundo está disposto a pagar esse preço. Nem todo mundo está disposto a perder oportunidades nessa terra aqui, sendo verdadeiro. Muitas vezes as pessoas mentem para ter situações, cargos, oportunidades, emprego, para parecer o bonzão, para parecer o santão. Mas no secreto, mente. Bom dia, paz, Madinha. Então Deus não procura pessoas perfeitas, mas pessoas verdadeiras. Em Provérbios 11:1 fala assim. Deixa eu abrir aqui, Provérbios 11:1. Provérbios. Quem está entrando agora, estamos no estudo bíblico sobre honestidade, amém? E em Provérbios 11:1 fala assim, balança enganosa é abominação para o Senhor, mas ele tem prazer no peso dos justos. Amém?
O amor terno de Deus para com os homens, parcialmente para com os pobres, aparece nesses provérbios, porque se estes forem obedecidos à injustiça, à desonestidade, à fraude e à crueldade, cessarão de existir. 4 vezes é dito que a fraude nos negócios é abominação aos olhos de Deus. É forte. Na época bíblica, comerciantes usavam balanças para pesar os produtos, alguns adulteravam o peso para ganhar mais. Ou seja, eles erravam, eles enganavam no peso dos produtos para que esses produtos fossem adulterados. E o que poderia parecer 100 gramas, aparecia que era 200. Então, as pessoas já enganavam nessa época, há 2000 e tantos anos atrás. Imagina nos dias de hoje. Como as pessoas mentem e enganam para tentar ganhar mais dinheiro. Bom dia, André. Bom dia. Era um pecado comum ganhar vantagem mentindo. Então, se naquela época era uma vantagem que eles tiravam, era normal, imagina nos dias de hoje. Hoje não usamos balança, mas fraudamos, omitimos, trapaceamos, manipulamos números, alteramos verdades. Balança enganosa hoje é currículo mentiroso, preço adulterado, relatório falso, promessas que não será cumprida, palavras que não valem nada. Pessoas que se dizem de Deus e muitas vezes falam uma palavra que Deus não falou, você está mentindo. E Deus está vendo tudo isso. Muitos homens e mulheres de Deus muitas vezes chegam para falar palavras que Deus não falou. Mas elas falam por quê? Porque elas querem parecer santas, porque elas querem aprovação, porque elas querem mostrar algo que Deus não está ali. Eu já passei por isso. E depois o Senhor me falou, olha, eu não estou no meio disso, saia fora. Isso não é verdade. Então a mentira, ela está impregnada em homens do mundo e em homens também que se dizem de Deus. Mas muitas vezes o Senhor já mostra que não está ali. Amém? Deus chama isso de abominação. Abominação é algo que Ele detesta profundamente. Então, o Senhor, Ele abomina a mentira, Ele abomina o engano. Exatamente, evangelista Marcelo. Quando a peneira passar, e ela vai passar, ela já começou, aqui no nosso país, Brasil, a peneira já passou, já começou a passar, e vai passar em muitos ministérios, em muitas igrejas, no meio de muitas pessoas que se dizem de Deus. Porque onde há engano, mentira, soberba, ego, e estão enganando os filhos do Senhor. Amém? Não é erro, é ofensa espiritual. Deus não se agrada do lucro desonesto. Deus se agrada do peso justo, mesmo quando ele é menor. Então, mesmo que lhe custe uma oportunidade, mesmo que lhe custe um ministério, mesmo que lhe custe um trabalho, mesmo que lhe custe algo nessa terra, mesmo que seja menor, seja honesto. Seja honesto. Porque toda vez que você fala uma mentira para agradar, para ganhar, para subir de cargo, para estar no meio de um meio, isso não é de Deus. Nunca foi de Deus. Às vezes a gente acha assim, não, eu vou dizer uma história, porque é Deus que está abrindo essa porta para mim. Aí você vai lá e fala uma mentira. Aí você ganha a oportunidade. Você acha que Deus está nisso? Sendo que você está mentindo para poder conseguir algo, uma situação, um trabalho, um emprego ou até dinheiro. Você acha que Deus está nisso? E as pessoas usam o nome de Deus em vão, colocando Deus no meio das mentiras delas. Isso existe muito no meio cristão hoje. Muito. As pessoas falam em nome de Deus, blasfemam contra o nome de Deus, dizendo que Deus está nisso, que Deus falou algo, que Deus abriu porta. Aí elas fazem ali o que o ego delas está pedindo, elas mentem e elas usam o nome de Deus. E você acha que Deus não está vendo isso? Deus, uma hora o boleto chega. Porque chega para mim, chega para você também. Exatamente. É Cirlei, né? Cirlei Tavares.
o boleto chega. Porque um abismo puxa o outro, é o que a irmãzinha acabou de falar. Então, não tem como você se esconder da justiça de Deus, porque uma hora vai chegar o boleto. Você pode até achar que tá enganando, que está fazendo, que está conseguindo, que Deus está numa situação. Mas uma hora o boleto vai chegar. E quando o boleto chegar, não adianta reclamar, não adianta chorar as pitangas com Deus. Porque foi você mesmo que abriu essa porta para que o pecado entrasse. A iniquidade, né? Porque a iniquidade é quando a gente peca e já nem liga mais com isso. Amém? Deus não abençoa o que nasce da mentira. Aquilo que você ganha enganando, você perde sendo cobrado por Deus. É o que nós acabamos de falar aqui. Uma hora o boleto chega. O dinheiro obtido sem verdade vem com maldição embutida. Eita, essa é forte demais. Eu já vivi muito assim, na época que eu vivia no mundo. O dinheiro obtido, eu ganhava muito dinheiro. Eu tinha muito dinheiro. Mas eu ganhava dinheiro em cima de situações erradas, onde eu mentia, onde eu inventava uma história bonita, onde eu me fazia de coitadinha para ganhar. E ser coitadinha também é uma mentira, tá? Só lembrar para vocês aqui. Se fazer de coitadinha é uma mentira, porque você está se fazendo de uma pessoa que você não é. Você é filho de Deus. Você é co-herdeiro com Cristo e herdeiro do reino do Senhor. Então, toda vez que você se faz de coitado, para que as pessoas sintam pena de você, para que as pessoas olhem para você, para que as pessoas sintam um temor daquela situação e digam, ô Senhor, ajuda aquela abençoada. Você está mentindo. Você está mentindo. Você não é coitado, não. Só que a gente gosta muito de se vitimizar para que as pessoas olhem para nós e sintam pena. A gente gosta muito de se achar coitadinho, para que as pessoas olhem para a gente e nos ajudem. Só que você está mentindo. Eu já fui essa pessoa também. Eu só posso falar daquilo que eu fui. Então eu já fui essa pessoa. E o Senhor diz, está errado, você está mentindo para enganar, você está mentindo para que as pessoas olhem para você e te ajudem e entrem numa situação. E se sentir coitado é você saber que você está mentindo. E o pai da mentira é Satanás, não tem para onde você correr. Amém? Provérbios, vamos para a Bíblia, Provérbios 10, 9, fala assim. O que caminha em integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. Tal pessoa íntegra nunca tem temor de ser descoberto. A pessoa que ela é íntegra, que ela anda em verdade, ela não teme, porque ela sabe que ela nunca vai ser descoberta, porque ela anda em verdade. Ela anda na integridade do Senhor, ela anda na verdade. Então quem anda na verdade, ela não teme, ela anda de peito aberto, porque ela sabe que os caminhos que ela anda não são enganosos. Exatamente, Cirlei. Exatamente. Quem tem mais limpas... Exatamente, irmão Marcelo, evangelista Marcelo. Quando você jejua e você vive em oração, em jejuar, em comunhão com o Senhor te dá o discernimento, dom de discernimento de espírito. E todo cristão tem que buscar por esse dom, para que a gente não ande, nem ande enganando e nem ande sendo enganado. Porque muitas pessoas tentam nos enganar, e homens que se dizem de Deus. Mas quem tem esse dom, quem busca por esse dom, não anda enganado. Muitas pessoas já tentaram me enganar, já tentaram me ludibriar. E o Senhor disse, ó, eu não estou nisso aí não. O Espírito Santo falou comigo, eu não estou nisso aí. O Senhor me dá discernimento, eu tô em busca de um discernimento tão aguçado para que eu não ande em engano. Porque o Senhor já me permitiu ter esse dom, porque eu busquei. Mas eu quero estar em um nível tão sensível ao Espírito Santo, para que eu não ande enganada por homens, por pessoas, por situações. Porque se Satanás, se ele se fez como se fosse um anjo de luz para enganar as pessoas,
e ele enganou 1/3 do céu, imagina nós, meros mortais, humanos, que temos carne, somos fracos. Os anjos não têm carne não, os anjos são espirituais. Mas nós temos uma carne, e essa carne, muitas vezes, nos leva para um lado que faz a gente pecar. Então, se a gente não anda, tentando andar mais em espírito do que a carne, a gente vai entrar nos enganos, porque o mundo é enganoso, as pessoas estão aqui, muitas vezes, para nos afastar do propósito de Deus. Amém? Então, toda pessoa que ela anda na verdade, na palavra, que ela anda na honestidade, mesmo que ela tenha que sair de meios, de pessoas, perder pessoas, situações, trabalho, oportunidades, ela não anda com medo, ela não teme, porque ela sabe que, Senhor, por mais que eu não consiga tal situação, oportunidade, trabalho, emprego, o Senhor está comigo, Senhor, o Senhor não vai me abandonar. Ainda que a figueira não floresça, os que andam em verdade, eles não temem, porque eles sabem que o Senhor está no controle das coisas. Amém? Então, toda pessoa íntegra, a pessoa que anda em verdade, ela não teme, porque ela sabe que ela nunca vai ser descoberta de algo que ela não faz. Bom dia, Missinho! Amém? Então, que você possa andar na integridade e na verdade. Porque toda pessoa que anda na verdade, ela não teme. Porque ela sabe a quem ela serve, ela sabe o mundo que ela vive. Amém? Porque ela nunca age no engano. Então, a pessoa que anda em verdade, ela não tem medo, não. Ela não anda nem com medo, porque ela sabe o reino que ela serve. Amém? Então, quem anda em integridade, anda seguro. Quem mente, vive com medo. Isso é verdade. Medo de ser descoberto, medo de ser exposto, medo de perder. Toda vez que você anda nesse medo, é porque você anda numa vida errada, porque você anda em mentira. Eu, que já andei muito na mentira, eu tinha muito medo de ser descoberta, porque eu sabia que uma hora alguém ia me descobrir nas minhas mentiras. Mas quando eu entendi que, Senhor, viver como Jesus veio nessa terra é viver na verdade. Aconteça o que acontecer, Senhor, eu não ando mais com medo, porque eu sei o reino que eu sirvo e eu sei a pessoa que hoje eu busco ser. Amém? Quem é honesto dorme em paz, anda leve, não tem rabo preso. Então, quem anda em verdade, ele não tem medo de ser descoberto, porque ele sabe que ele anda na clareza da verdade, ele anda na clareza da honestidade. Aconteça o que acontecer, as pessoas podem vir apontar o dedo para você, podem tentar culpar você, podem até muitas vezes, tem pessoas, bruxos, satanistas, que eles tentam armar cilada para homens e mulheres de Deus, para pegar eles na mentira. Igual os fariseus andavam tentando pegar Jesus em alguma palavra para desmascarar ele. Mas por que isso não aconteceu? Porque Jesus andava na verdade, Jesus era um homem honesto. Ele andava na verdade, então ninguém conseguia pegar ele. Ele que se entregou na cruz, mas não conseguiram descobrir nada e nem levar nenhuma façanha para Jesus, porque ele era um homem íntegro e andava em verdade. Então os fariseus, eles tentavam enganar Jesus com as mentiras, com as inverdades, mas eles nunca conseguiam, porque Jesus era um homem íntegro. Jesus vivia em verdade e honestidade. Então, ainda que esse mundo tente enganar você, colocar você em verdades sobre a sua vida, não tema se você anda em verdade. Porque você sabe o caminho que você anda. O inferno se levanta, mas ele se levanta para cair. Isso seja em tudo. Em tudo. Amém? Em Efésios 4:25, fala assim. Quem puder, abra sua Bíblia. Por isso deixai a mentira. Amém? Robert Cavassani, eu acho que é isso. Amém, irmão. Deus abençoe sua vida. Então, em Efésios 4:25 fala assim: por isso deixai a mentira. O primeiro item a ser incluído no despojamento do velho homem é a falsidade, que se refere a crer em algo que não seja Cristo e a cruz.
Em outras palavras, tudo que não seja Cristo e Ele crucificado é uma mentira. Amém? Então, se você não anda em verdade, se conserte. Se você anda dando jeitinho e falando meias verdades, se conserte, porque você está falando uma mentira. Amém? E falai a verdade, cada um com o seu próximo. A verdade é Cristo e a cruz que traz a justiça e a santidade verdadeira. Aleluia. Porque somos membros uns dos outros. Portanto, devemos todos falar a mesma coisa, que é Cristo e a cruz. Amém? Paulo está falando para crentes. Ele não diz evitem mentir. Quando Paulo fala aqui em Efésios 4:25. Ele não está dizendo evitem mentir. Ele diz deixem a mentira. Deixar, abominar, arrancar da sua vida. Amém? E você só consegue arrancar a mentira da sua vida quando você olha para a cruz, quando você busca ter a natureza de Cristo, de Jesus. Eu quero ser como o Senhor. Quando você busca ser igual a Cristo, tudo isso sai da sua vida. Porque você não está querendo ser igual a fulano, cicrano, beltrano do mundo. Você está querendo ser igual a Cristo. O único que veio nessa terra e foi verdadeiro e é verdadeiro. Ele é a verdade. Amém? A mentira não é comportamento. É um espírito. É uma linguagem do inferno. Então o espírito da mentira, ele nos ronda. Ele nos ronda todos os dias. Mas é você, através da sua busca pela verdade, pela cruz de Cristo, que decide dizer não para a mentira. Porque a mentira, ela bate na nossa porta todos os dias. Não é verdade? Todos os dias a mentira bate na nossa porta. Mas todos os dias, quando ela bate, eu digo, aqui não, Satanás. Aqui não. Porque a minha vida é com Cristo e é para Cristo. Então eu não vivo mais por esse mundo. Eu vivo pela minha morada no reino de Deus. Então eu quero ser como semelhança de Cristo. E para ser semelhante com Cristo, eu preciso viver na natureza que Ele viveu aqui, que foi em verdade. Em João 8:44 fala assim: o diabo é pai da mentira. Isso eu falo muito nas minhas lives, porque eu já fui uma pessoa que eu falava meias verdades ou mentiras, ou dava jeitinho para conseguir algo. Isso eu já falei em outras lives. Eu sempre dava um jeitinho brasileiro, né? Que aqui usa muito essa palavra. Não é um jeitinho brasileiro de ser. Então eu dava muito jeitinho brasileiro. E o jeitinho brasileiro é uma mentira. E quem é o pai da mentira? É Satanás. Então não tem para onde você correr. Ou você anda na mentira, ou você anda na verdade. Mas meio termo, o jeitinho, não, eu não vou falar, eu vou omitir, porque para essa pessoa não sofrer, para a situação não ser... Você está mentindo. Não tem jeito, você está mentindo. Amém? Quando mentimos, imitamos Satanás. É forte. Quando damos um jeitinho brasileiro, nós estamos imitando o pai da mentira, que é Satanás. Quando falamos a verdade, imitamos Cristo. Mentira destrói casamentos, igrejas, famílias, ministérios, confiança, amizades, meios. A mentira, ela destrói tudo. Relacionamentos não morrem por problemas, morrem por mentiras. Toda vez que você esconde algo de uma pessoa, quem aqui é casado, toda vez que você esconde algo da sua esposa, que você é um com ela, você está mentindo, você está enganando. Satanás entra nesse meio e destrói, porque você está mentindo. Amém? Verdade, ela não é grosseria. As pessoas acham que muitas vezes que falar a verdade, não, eu vou ser grosseiro, porque eu vou dizer a verdade. Não. Você está errado. Seu pensamento está totalmente... pensamento está no caminho do que Satanás quer. Ser honesto não é ser cruel. Ser honesto é falar a verdade com amor, temor e sabedoria. Efésios 4:15 fala assim. Deixa eu abrir aqui.
Efésios 4:15. Bom dia, quem entrou agora? Efésios 4:15 fala assim: antes seguindo a verdade em amor, proclamando a verdade da cruz poderosamente, mas sempre com amor. Cresçamos em tudo. O crescimento espiritual correto pode parecer apenas de acordo com a fé apropriada na cruz, naquele que é Cristo. Cristo é a cabeça da igreja, e isso em virtude da cruz. Amém? Então, verdade sem amor é agressão. E amor sem verdade é engano. É forte. Aleluia. Então, o amor sem a verdade, ela é um engano. E as pessoas acham, não, vou só omitir isso aqui porque eu tenho que amar essa pessoa e eu não quero que ela sofra. Você está enganando. Não tem para onde correr. Só existe a verdade e a mentira. Amém? Mentira constrói muros, verdade constrói pontes. Então você hoje está construindo muros ou está construindo pontes? Onde não há verdade, Deus não permanece. Você entristece o Espírito Santo e você afasta ele da sua vida. O Espírito Santo só habita onde a verdade é respeitada. Amém? Lucas 19. Deixa eu abrir aqui. Lucas 19 fala de Zaqueu. Aqui eu creio que muitos conhecem a história de Zaqueu. Eis que dou aos pobres. Lucas do 8 ao 9, tá? Fala assim: eis que dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Zaqueu era chefe dos publicanos. Ele enriquecia roubando legalmente. Não era nem ilegal, era legalmente. Então, quando Jesus entra na casa dele, Jesus não fala sobre roubo. Jesus, ele não acusa. Ele só entra. E só que muitos de nós queremos já chegar já apontando, já dizendo: ó, Zaqueu. Vou usar o exemplo de Zaqueu. Ó, Zaqueu, você entrou, roubou, fez isso. Enganou o povo. Só que não, Jesus, ele não entra na casa de Zaqueu falando sobre o roubo. Jesus, ele é tão maravilhoso que ele entra na casa de Zaqueu e ele não entra acusando. Ele só entra. E a presença dele gera arrependimento. Então, quando você serve ao reino de Jesus, você nem precisa entrar acusando pessoas ou mostrando o erro delas, porque a presença do Senhor Jesus, ela entra com você. E ela causa arrependimento, mas você tem que estar aberto para que o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, cause esse arrependimento. Só que muitas vezes a gente quer descer Jesus de goela abaixo nas pessoas. Não é verdade? A minha família era assim. A minha família queria que Jesus entrasse de goela abaixo, mas ele não entrou, não foi assim que ele chegou na minha vida. Jesus entrou com amor. Jesus entrou me fazendo eu própria me sentir arrependida das coisas erradas que eu fazia. Dos roubos, dos enganos, das desonestidades. Então foi o Espírito Santo, através dele, que ele trabalhou em mim. Tudo que eu fazia de errado, ele me causou tanto constrangimento, que toda vez que eu errava e mentia, eu ia lá, colocava meu joelho no chão e dizia: Senhor, eu pequei, me perdoe. Então o Espírito Santo é que causa esse constrangimento na gente, mas a gente acha que a gente tem que chegar já metendo a porta na casa das pessoas, já chegando acusando do pecado. Lógico que o Senhor pode usar, sim, pessoas para chamar as pessoas para se corrigir, igual o Senhor já me usou para isso. Já me usou para dizer a uma pessoa: olha, conserta a tua casa. O Senhor pode, porque Ele pode tudo. Quem sou eu para dizer o que o Senhor pode fazer ou não? Mas aqui, o que nós estamos falando é na questão da mentira. E que quando Jesus entrou na casa de um homem pecador que roubava pessoas, o Senhor Jesus Cristo, ele não entrou apontando o pecado dele, não entrou apontando o erro dele. O Senhor Jesus entrou
E através da presença do Senhor Jesus, ele trouxe arrependimento, consciência e transformação. Amém? Então Zaqueu, ele não apenas pediu perdão, ele corrigiu o erro dele, só com a presença do Senhor. Então quando o Espírito Santo entra, ele faz a gente ver coisas que a gente nem enxergava, que a gente nem percebia que era errado. A presença do Espírito Santo nos faz nos consertar. Muitas vezes não precisa o Senhor chegar e dizer, você está errado, você tem que fazer isso, aquilo. Não. A presença do Espírito Santo, quando ela entra e você abre a porta para ela entrar, quando ele entra, tudo que está errado, ele vai trazendo você para que você tenha consciência e se conserte. Honestidade verdadeira é confessar, abandonar e reparar. Então, quando você tem consciência do seu pecado, do seu erro, você confessa, você abandona, que foi o que Zaqueu fez. Ele confessou, abandonou e reparou. Não é só parar de mentir, é desfazer a mentira. Muitas vezes a gente deixa de mentir. Exatamente, irmão. Paulo, ele reconheceu e abandonou o erro. Então não é só parar de mentir, é reconhecer também, Senhor, porque é assim. Deixa eu falar para vocês. Quando aconteceu o dia da minha libertação, porque libertação é todos os dias. É um processo. Para eu ser liberta da caixa de demônios que tinha em mim, que governava a minha vida, os meus pensamentos, sentimentos que me governavam, foi quando eu confessei os pecados que eu tinha. Foi quando eu declarei, eu faço isso, aquilo. Enquanto eu não confessava, não tinha como ser feita a libertação. Porque a libertação é uma linha que você tem, é uma ligação que tem entre você, a sua alma, que são as suas emoções, os seus pensamentos, as suas atitudes, e o seu espírito. Quando eu confessei, eu quebrei aquela ligação. Então foi assim que os demônios saíram. Então você confessar o seu erro e reparar, aí chegou a transformação na sua vida. Amém? Então em Provérbios 28, 13 fala assim: o que encobre suas transgressões nunca prosperará. Enquanto você cobrir as mentiras que você tem falado, as mentiras que você tem inventado, as meias verdades que você tem falado, ou até algo que o Senhor não falou e você foi lá para um irmãozinho só para aparecer, para mostrar santarrão e disse assim, olha irmã, Jesus manda te dizer que muitas vezes o Senhor não falou, você está encobrindo as suas transgressões. É você saber que é errado e você continuar fazendo isso, é uma transgressão. Então você nunca prosperará na sua vida enquanto você continuar cometendo esse tipo de pecado. Mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Aleluia. Então veja a importância de você ser verdadeiro. Então se faça essas perguntas a você mesmo. Eu tenho sido honesto no dinheiro? No meu casamento eu tenho sido honesto. Nos negócios, no meu trabalho eu tenho sido honesto. No celular escondido. Tem muitas pessoas que escondem o celular dos cônjuges, do marido ou da esposa. Você tem sido honesto também? Nas redes sociais você tem sido honesto? Ou você só mostra aquilo que é bonito, que nem muitas vezes nem é verdade? Você tem sido honesto nas redes sociais? No que eu falo de mim própria, eu tenho sido honesta? Eu tenho sido honesta quando eu vou falar com alguma pessoa, em algo que eu vivi. No que eu escondo das pessoas? O que é que eu escondo? Então que você possa se autoanalisar, com a análise que vem do alto, sobre todas as situações da sua vida. Se você tem sido honesto ou você tem escondido algumas coisas das pessoas. Amém? Salmo 51:6 fala assim: eis que te agradas da verdade no íntimo. Amém? O que Deus quer é verdade no secreto, verdade no discurso, no que falamos. Muitas vezes nós falamos mentiras, meias verdades, ou falamos
Meias verdades para tentar agradar as pessoas, para tentar ser boa pinta. Verdade no caráter. Se o seu caráter não existe verdade, irmão, se conserta. Porque Deus está vendo tudo. Não adianta louvar com mentira, orar com engano, jejuar com fraude. Amém? Enquanto você estiver louvando, mas você está mentindo, você está ali em cima de um púlpito que é sagrado, mas está louvando só porque você tem fome de microfone e fome de se mostrar algo. Quando você estiver orando com engano, orando igual os fariseus que tentavam mostrar para as pessoas que você é o santarrão, que você ora mais que todo mundo, que você tem palavras bonitas, você está no engano também, que você está mentindo. E quando você está jejuando com fraude, jejuar com fraude é muitas vezes, Deus nem te pediu que você faça aquele jejum, mas você vai fazer para você mostrar para as pessoas que você está jejuando, que você é um santo, que você é isso, que você é aquilo, sempre para mostrar, mas nunca com a verdade no coração. Amém? Honestidade não te faz popular. Honestidade te faz aprovado por Deus. Talvez você perca amigos, negócios, oportunidades, trabalho, mas você ganha paz, presença de Deus, consciência limpa, testemunho e ganha o céu. Amém? Mateus 5,8 fala assim: bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Então, para você ver Deus, para você ter comunhão e ser amigo de Deus, você tem que estar com o seu coração limpo. E para limpar ele, você só limpa através da verdade. Não tem outra forma. Não tem barganha, não tem engano, não tem meias verdades. Amém? Prefira perder dinheiro do que perder comunhão com Deus. Deus honra quem honra a verdade. Integridade é quem você é quando ninguém está te vendo. Amém? A verdade pode doer hoje, mas a mentira mata amanhã. Ser honesto é escolher agradar a Deus e não ao mundo. Então que você, se for preciso, para você ser uma pessoa honesta e verdadeira, se for para desagradar o mundo que você vive, as pessoas com quem você anda, o trabalho onde você está, a sua família, porque muitas vezes é assim. Quando você é verdadeiro e você vive pela verdade, você desagrada todo mundo da sua família. Aí é que todo mundo se levanta contra você. Mas se for para ser assim, que seja. Que você seja desagrade ao mundo, mas agrade a Deus. Ore dizendo assim, para concluirmos: Senhor, tira de mim toda mentira, todo engano, toda falsidade. Coloque em mim um coração verdadeiro. Que eu seja honesto nos meus pensamentos, nas minhas palavras e nas minhas ações. Eu escolho viver na luz, em nome de Jesus Cristo. Amém? Então, concluímos aqui. Eu espero que essa palavra tenha falado com você, que você possa se autoanalisar hoje, em tudo que você está mentindo, em tudo que você está enganando, em tudo que você está falando meias verdades para ser alguém, para ganhar algo. Amém? E que você possa, se for preciso, desagradar o mundo, mas que você agrade a Deus. Amém? Em nome de Jesus, eu declaro sobre esse dia, um dia abençoado, um dia verdadeiro, um dia onde no seu secreto e no seu visto seja em cima de verdade. Amém? Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua semana, que Deus abençoe esse dia onde muitos estão no engano, mas que você possa olhar para a cruz e para Cristo, porque aí você não vai viver por coisas, mas você vai viver por causas. A causa é Cristo. Amém? Um beijo no seu coração. Nos vemos amanhã às 11h30 da manhã. Se você puder, compartilha